Então, gente, vamos fazer um vídeo que já ignorem os meus cabelos, ok? Vamos fazer um vídeo a falar da notícia. Já é a segunda vez que eu tento gravar isto, vamos ver a ver se corre bem. De os desacatos que foram ocorridos em Torres Vedras. Desacatos ou o aparato, como vocês queiram chamar. Eu tirei alguns apontamentos, vou-vos deixar aqui algumas imagens, acompanhem o vídeo do início ao fim e pronto, gente, espero que gostem de assistir a este vídeo. Então, vou-vos deixar aqui um pouco relatado por alto a situação. Segundo aquilo que eu vi em relação, contado pelas notícias, é que supostamente havia um carro que estava estacionado ao pé lá de um café em Torres Vedras, ok? Entretanto, chegou umas pessoas, digamos assim, de mota. E então pararam a mota e dirigiram-se ao café para ir buscar cervejas. Acho que supostamente a mota caiu para cima do carro, segundo o que eu vi nas notícias, e houve alguém que estava sentado cá fora em frente ao café e foi chamar a pessoa que era dona do carro, foi chamar o senhor. Então o proprietário falou com o dono da mota, o responsável, para tratarem das coisas amigavelmente. E então o rapaz que supostamente que era dono da moto disse que não tinha estragado nada, pronto, enfim, e foi aí que gerou todo esse, esse aparato, essa discussão, esse desacato, como vocês queiram chamar. A qual isto começou a ser uma situação um bocadinho grave, a meu ver, porque, não é? É uma situação que até está na via pública, está muita gente ali a assistir e etc, etc. Não foi bom de se ver, enfim. Depois, supostamente, os sujeitos que vieram na mota, os responsáveis da mota, acho que ouviram de alguém a dizer ao caso que já tinham chamado as autoridades. E então eles saíram do local, foram talvez a casa buscar os capacetes, porque eles até ir ao café eles não estavam com o capacete, então devem ter ido a casa buscar o capacete, porque depois quando voltaram ao local já estavam com o capacete. Mas para dizer e acrescentar a este pormenor é que não iria só 2 pessoas em cima da moto, mas sim 3 pessoas que estavam em cima da moto, pronto, que foram na moto, por assim dizer. E então, segundo consta, eles não quiseram tratar a bem, não quiseram, digamos, dizer que tinham estragado alguma coisa, ou não quiseram assumir essa situação, e segundo o dono do café, viram que eles estavam demasiado alterados, principalmente a senhora que foi nessa moto, que era irmã de um dos sujeitos que estava com as armas brancas, as ditas facas, que quando foi lá dentro comprar garrafas de cerveja, o senhor do café recusou-se vender bebidas alcoólicas porque viu que eles estavam alterados, principalmente a senhora, então que não iria vender mais, uma vez que ela estava naquele estado. Então o proprietário resolveu fechar o café. Pronto. Depois, também aquilo que eu apanhei na notícia foi que a senhora acabou por mandar com o saco das garrafas no proprietário do carro, no senhor que é dono do carro. Enfim, gente, que não é um comportamento bom
mas a mandar com as garrafas numa pessoa poderia ter cortado, poderia ser fatal, poderia ter matado mesmo a pessoa. Isso é uma agressão. Depois houve o aparato todo. Na segunda vez que eles retornam ao sítio perto lá do café com os capacetes, um deles tem as armas brancas. Também isso acaba por ser ter a ver com violência, ter a ver com a agressão, no momento que eles atiram ou lançam as armas brancas em direção às pessoas ou em direção ao chão. Pronto, isso também acaba por ser um ato agressivo. Pronto. Depois, segundo consta também na notícia, é que esse sujeito que está na imagem todo preto com um chapéu, acho que também desferiram um rapaz que era filho do proprietário do carro. Estão a entender? Acho que a situação não foi grave, acho que só foi ligeiro, a profundidade acho que foi 3 cm, salvo erro aquilo que eu entendi da notícia. E supostamente também nessa situação toda complicada estava uma rapariga grávida que supostamente esta semana teria ou iria ter o seu bebê, e ela é filha do proprietário do carro e é irmã desse tal rapaz que foi desferido. Ok? Pronto. Por aquilo que eu entendo, tanto o pai, a filha e o filho estariam no café em família, por aquilo que eu entendo. Pronto. Como outras pessoas costumam a ir. E esses 3 sujeitos que foram na mota, acho que vinham de uma festa de aniversário de uma criança ou de uma jovem, pronto, mas era menor de idade, assim eu entendo, e dirigiram-se ao café para ir comprar bebida alcoólica. É aquilo que eu entendo da reportagem, resumidamente. Pronto, e daí todo esse aparato aconteceu porque a moto caiu por cima do carro, porque, enfim, porque depois recusaram de vender mais bebida a essas pessoas, porque só naquele dia, o que dá a entender, só naquele dia já não era a primeira vez que eles tinham ido buscar cervejas, ou seja, já tinham ido ao longo do dia, já tinham ido buscar mais que uma vez. Pronto, por aquilo que eu entendo da notícia. Pronto. Agora é assim, eu digo-vos assim, para mim é chocante. Claro que aquelas pessoas estavam ali para tentar defender umas às outras, porque estavam ali sob ameaça de armas brancas, sob ameaça de provocações, sob ameaça também porque a outra rapariga que manda com as garrafas de vidro, que é de cerveja, também acaba por ter uma atitude agressiva, ok? Porque mandou em alguém. Portanto, as pessoas que estavam ali ao redor tentaram fazer aquilo que conseguiram para tentar se proteger ou defender-se, ou defender principalmente as pessoas mais frágeis que estavam ali, que era uma grávida e um senhor que era o proprietário do carro. Estão a entender? Pronto. Poderiam ter magoado muito mais gente, poderiam ter matado, a situação ser muito mais grave, mas para mim, só ver aquilo que eu vi, para mim já é um caso grave. Não se faz isto assim, não é assim que se resolve as coisas. Violência gera violência. Portanto, acho que há coisas que é assim, quando as pessoas já não querem assumir ou não querem resolver a bem, não vale a pena estarem a discutirem, a dar bate-boca. Acho que deviam de pegar e chamar imediatamente as autoridades para resolver a situação. Pronto. Então, depois, o que mais me choca nesta situação é os envolvidos, digamos, os ditos alegadamente os agressores,
Vêm para as redes sociais, fazem um vídeo a dizer que, principalmente a senhora, que é brasileira, estes 3 que vão em cima da moto são brasileiros, ok? E vêm para as redes sociais dizer ao caso que neste caso a senhora que foi agredida, que foi, digamos, espancada, é aquilo que eu entendo daquilo que ela fala, pelas pessoas. Segundo o que deu na notícia, o jornalista acho que perguntou a mais que uma pessoa, ali a mais de 10 pessoas, e todas elas contam o mesmo, a dizer que ninguém atacou a senhora brasileira, mas sim, ela caiu, ela tropeçou. Acho que foi isto que foi reportado ao jornalista. Não sou eu que estou a colocar estas palavras, é aquilo que está a ser falado ou aquilo que foi reportado nas notícias. Depois, ela também alega que ficou inconsciente, pronto, que teve que receber tratamento hospitalar. E depois diz que vem pedir justiça. Ela diz que foi pedir, que vai até ao fim e que vai querer justiça. É assim, gente. Se realmente ela agrediu uma pessoa com as garrafas e há testemunhas disso, eu não sei o que é que ela vai pedir de justiça, porque ela não esteve bem. Porque isso é uma atitude agressiva, ok? Ainda para mais, se ela estava sobre o efeito de álcool, se é que estava, alegadamente se estava sobre o efeito de álcool, mais essa situação pode agravar, gente. Pronto. Depois, o irmão dessa senhora, que também é brasileiro, alega que a irmã foi agredida, né? E que ficou inconsciente. Por isso é que ele teve a atitude, é o que ele diz, que teve a atitude em querer defender a irmã ou proteger a irmã. Mas não é assim que se resolve as coisas. Ninguém aqui pode fazer justiça com as suas próprias mãos, ok? Pronto. Portanto, houve uma pessoa que ficou desferida, já aí é uma tentativa de violência. Essa pessoa tinha 2 armas brancas na mão, já é uma atitude agressiva e violenta. E digamos, a mandar para o chão ou a mandar contra as pessoas as 2 armas brancas, também é uma atitude bastante a deixar a desejar. Pronto. Enfim, gente, também não é bonito ir 3 pessoas numa moto sem capacete, que não é permitido aqui em Portugal. Quem anda de moto tem que saber o código e se é que têm carta, porque muitos andam aí sem carta. Mas esta gente gosta de abusar, pensa que estão no Brasil, como eu vejo em alguns vídeos, quando assisto que há muita gente que no Brasil anda de moto e não tem capacete. Ou muitos andam de carro e andam de moto e não têm carta. Mas aqui em Portugal, as pessoas têm que ter capacete ou usar uma moto. As pessoas a andar de moto só podem andar 2 pessoas, não podem andar 3. Ok? Não estamos no Brasil, gente. E assim, o que eu tenho a dizer é que assim, há pessoas que vêm do Brasil, querem ter uma vida honesta, uma vida séria, responsável e serem pessoas respeitadas. Querem fugir do mau exemplo de pessoas de vandalismo do Brasil, de criminalidade do Brasil, roubo do Brasil, para ir para outros países, como inclusive aqui em Portugal. Até aí, aceito, pronto. Agora, estarem a fugir do seu país e venham para aqui, para Portugal, fazer o mesmo que acontece no Brasil, isso para mim está fora de questão, nem eu quero pessoas assim a dar ensinamento à nossa sociedade. Estão a entender? Nem aos jovens, isto não é exemplo para ninguém. E o que mais me choca aqui é que supostamente eles vinham de uma festa de aniversário de uma criança, adolescente ou uma criança, não sei, mas por aquilo que eu entendo deve ser menor,
E é este o exemplo que eles dão para a juventude ou estas crianças. Porquê que as pessoas têm que, numa festa, têm que estar a beber até cair? Porquê que as pessoas têm que beber até ficarem alcoolizadas? Porquê que tem que ter sempre cerveja na mesa desta gente? Porquê? Isto é um exemplo para estas crianças? É um exemplo para esta juventude? Não, não é. E eu não quero esta sociedade assim a dar o exemplo no nosso país, sinceramente. Isto não é bonito, não é bom, começa a ser muito mau e desagradável, sinceramente. E depois, há pessoas que vêm sujar, digamos assim, há pessoas que vêm para aqui para depois dar motivos a nós para desconfiar dos imigrantes, porque eles cometem crimes, violência, seja ele qual for, pronto. É por isso que depois o português não confia. É por isso que os portugueses começam a ter um bocado de receio. E acaba por os mais honestos e sérios quererem ter uma vida normal, exemplar, acabam por também ser julgados por aqueles que fazem atitudes menos boas. Portanto, eu espero mesmo que estas pessoas tenham uma lição, porque agora vocês vão ficar com o vosso nome um pouco manchado, agregado a agressão, a violência que é agressão, e mais, se calhar, mais alguma coisa, e o vosso nome fica sujo à custa desta brincadeira, que para mim é uma coisa gravíssima. Ver isto na nossa sociedade, não estou habituada a isso, nunca assisti a isso, espero não assistir, não quero isso nem perto de mim, nem perto dos meus. Não é o exemplo que eu quero para a nossa juventude aqui em Portugal, nem para as crianças aqui em Portugal. Não é esse o exemplo que eu quero. Não sei o que é que eles ganham com isto, sinceramente. Porquê que tem que haver sempre cerveja até cair? Porquê? Se era uma festa de criança, tinham que pensar e agir e dar o exemplo. Não. Nós somos os adultos, eles é que são as crianças. Ok? E eu torno a referir, os adultos tinham que estar com consciência de ter responsabilidade para dar exemplo, estar ali presente dos jovens, das crianças, que eu não sei que idade é que era. Isto não é justificação só porque estavam numa festa. É a mesma coisa que estarem a conduzir e estarem com álcool. Não podem conduzir com álcool. Com excesso de álcool, neste caso. Ok? Então vou-vos deixar aqui as imagens. Ok? Não, isto é perigoso. Isto é perigoso. A chave? Qual chave? Eu não sei, filho. Não vi. Eles vão-se embora, eles vão-se embora. Calma, eu digo que ele ia fazer mesmo. Daqui a pouco uma colina, uma impressão. Oh, Meu pai, e a polícia? A polícia, meu! Olá, senhor André Venturi. Boa tarde, eu sou Jéssica Cabral. Vim aqui relatar que como supostamente eu caí de uma viatura, por isso que eu tô com o rosto lesionado assim, eu não caí da viatura. E isso aqui foi antes das facadas, tá? Isso aqui foi porrada. Eu tomei porrada até ficar inconsciente. Tá aqui o laudo do hospital, entendeu? E eu quero justiça pelo que fizeram comigo. Foi por isso que o meu irmão reagiu do jeito que reagiu, tá? Isso eu não caí de uma viatura, isso foi porrada. Eu tô com mais de 4 faturas na face e eu tenho uma prova,
daqui nos laudos, que daqui de Torres, eu tive que sair de Torres e ir diretamente para Santa Maria. Eu sou a pessoa desse vídeo e vou explicar o que aconteceu. Meu nome é Hudson, eu estou aqui para explicar o que aconteceu. Realmente eu cometi um erro e perdi a cabeça ao saber que a minha irmã foi agredida num café até ficar inconsciente no dia do aniversário da filha dela. Os jornais estão dizendo que ela caiu de uma viatura, mas não é verdade. Ela foi agredida por diferentes pessoas. Logo após essa confusão, eu mesmo liguei para a polícia, eu mesmo passei meus dados. Eu não sou bandido, eu sou trabalhador. Estou sim triste com a situação. Claro, não queria sair de casa para agredir ninguém, acabei agindo de cabeça quente. É importante dizer que eu estou sim errado e estou arrependido, porém minha única intenção era defender minha família. E já agora, subscrevam, metam um like e comentem.